Capítulo 4. Nossa verdadeira existência. Nossa verdadeira existência é como o espírito, e só abandonamos o falso sentido de vida material na medida em que percebemos isto. Vemos então que a vida física do homem, do animal e da planta não passa de um sentido enganoso da existência. Aquilo que geralmente nos preocupa com as chamadas necessidades da vida material é de fato desnecessário, que, embora todas as belezas que contemplamos apontem para uma criação de Deus, elas não são a criação espiritual e perfeita de Deus, que as aparências de doença, de envelhecimento e morte não fazem absolutamente parte da vida real. Quando atingimos este estado de consciência, começamos a ter vislumbres da eterna existência espiritual, intocada pelas condições materiais ou pensamentos mortais. Quando damos as costas para um mundo sensorial que podemos ver, ouvir, cheirar, saborear e apalpar, temos visões inspiradas que nos mostram a Terra como criação de Deus. No trabalho de cura, temos de dar as costas para o mundo físico, assim como o vemos. Temos de lembrar que não fomos chamados para curá-lo, para mudá-lo, para corrigi-lo ou salvá-lo. Temos de perceber, antes de mais nada, que ele existe só como uma ilusão, como um sentido de vida totalmente falso. E, deste ponto elevado de consciência, nós olhamos através do sentido espiritual para a casa que não foi construída com as mãos, eterna no céu. Temos o hábito de considerar certas pessoas como bons provedores, bons merecedores, bons vendedores ou curadores. Entendamos isso corretamente. Nunca é uma pessoa, e sim um estado de consciência que cura, que regenera, que pinta, escreve ou compõe. O estado de consciência se manifesta a nós como pessoa por causa do conceito finito que temos de Deus e do homem. Ficamos com frequência desapontados quando alguém não corresponde ao quadro que formamos dele, e isto porque lhe atribuímos as boas qualidades de consciência, e quando a pessoa não preenche tais qualidades, que nós acreditamos erroneamente serem sua personalidade, sofremos. Na Bíblia, nos deparamos com as figuras de Moisés, de Isaías, de Jesus e de Paulo. Percebemos que Moisés representa o estado de consciência chefe, ou liderança. Isaías nos apresenta a profecia. Jesus mostra a consciência messiânica, ou a graça da salvação e da cura. E Paulo traz a consciência do mensageiro, do pregador ou mestre. Contudo, sempre se trata de um estado de consciência específica, que se manifesta a nós como homem. George Washington representa certamente a consciência da integridade nacional. Abraham Lincoln, a consciência da integridade e da igualdade individuais. Pensando em nós mesmos, esqueçamos nossa natureza humana com as suas qualidades humanas e tentemos compreender o que nós representamos como consciência, para então perceber que esta consciência que se expressa como nós é também o que nos mantém e faz prosperar nosso empenho. O fracasso ocorre frequentemente por causa da descrença de que nós somos a expressão de Deus ou da vida, ou da inteligência, ou das qualidades divinas. Isso nunca é verdade. Deus, ou a consciência, expressa eternamente a si mesmo e suas qualidades. A consciência, a vida, o espírito nunca pode falhar. Nossa tarefa é aprender a relaxar e deixar que nossa alma se manifeste. O egoísmo é a tentativa de ser ou de fazer algo pelo esforço pessoal, físico ou mental. O não nos preocupar é nos privar do pensamento consciente e deixar que as ideias divinas preencham nossa consciência. Uma vez que somos consciência espiritual individual, podemos sempre confiar que a consciência realize a si mesma e a sua missão. Somos espectadores e testemunhas desta divina atividade da vida, que realiza e manifesta a si mesma. Cada vez mais devemos nos tornar espectadores ou testemunhas. Temos de ser observadores da vida e sua harmonia. A cada manhã temos de acordar ansiosos para ver um novo dia que revele e desdobre
A cada hora, novas alegrias e vitórias. Diversas vezes por dia, temos de perceber conscientemente que estamos testemunhando a revelação da vida eterna, o desdobramento da consciência e de suas infinitas manifestações, da atividade do Espírito e de suas grandiosas formas. Em cada situação do nosso dia a dia, aprendamos a ficar por trás de nós mesmos e ver Deus ao trabalho, testemunhar a ação do amor nas nossas vicissitudes e esperar que Deus se revele em tudo que nos rodeia. Temos de perceber toda noite que o nosso descanso não nos leva a uma interrupção da atividade de Deus sobre nossa vida, mas que o amor é a influência protetora e a substância do próprio descanso, que a consciência nos transmite suas ideias, mesmo durante o sono, que o princípio é a lei que nos guia durante a noite toda. Nada de externo pode penetrar em nossa consciência para nos perturbar, e esta verdade fica de sentinela ao portal de nossa mente, para permitir o acesso só à realidade e suas harmonias. Sejamos observadores, testemunhas. Vejamos o desvelar-se do Cristo na nossa consciência. Há um estado de guerra permanente entre a carne e o espírito, e isso continuará enquanto mantivermos o sentido de identificação corpórea, mesmo que pequeno. A tentativa de trazer o espírito e suas leis para atuar sobre as concepções materiais é o que constitui esta guerra, e a paz só poderá ser alcançada quando o sentido material do universo e corporal do homem tiverem sido superados. Observe com quanta frequência tentamos aplicar alguma verdade metafísica a algum problema humano e descobrirá os motivos do conflito dentro de você. Nosso verdadeiro intento é mais a obtenção da harmonia espiritual do que a continuidade do enfoque material da existência, com mais facilidades e conforto. Nos momentos iniciais de nossa busca da verdade, não tínhamos provavelmente outra preocupação que não curar um corpo doente, fazer um pobre mais próspero ou transformar um pecador em alguém ético. Não há dúvida de que, ao tornarmos um praticante ou mestre de consciência espiritual, parecíamos ter atingido esta finalidade, e por algum tempo continuamos a usar a verdade, ou Deus, para direcionar nossa concepção material do homem e do mundo. Foi só com a continuação de nossos estudos e da meditação que nos apercebemos do conflito interior. Nos regozijávamos com momentos de grande elevação, nós caíamos no vale da incerteza, conseguíamos vitórias e amargávamos fracassos. Oscilamos entre as aparências de bem e de mal, sucesso e fracasso, espiritualidade e mortalidade, saúde e doença. Este é o conflito interior que se evidencia como uma guerra entre a carne e o espírito. E isso só terminará quando abandonarmos o conceito de mortalidade e a identificação corporal para alcançarmos a consciência da existência espiritual. Meu reino não é deste mundo. Representa o fundamento da construção de uma nova e mais alta consciência. A vontade e a capacidade de olharmos para além do sentido material de pessoa e coisa, e de perceber o homem e o universo da criação de Deus, que são fatos essenciais. Ganhar mais dinheiro não é suprimento espiritual. Poupar mais não significa segurança, saúde física não é necessariamente a base de vida eterna. Tudo isso constitui meramente uma crença humana melhorada. O estudioso avançado abandonará aos poucos sua tentativa de melhorar crenças ou aspectos humanos para que a verdade da existência espiritual possa desabrochar em sua consciência. O reino espiritual é a fonte da saúde, que é, na verdade, a eterna harmonia do ser. É uma consciência de suprimento sem limites e que é obtido sem esforço. Lembre-se, contudo, de que não estamos associando novamente Deus ou o Espírito com o conceito humano de saúde e suprimento. Estamos antes entrando numa concepção espiritual de saúde e suprimento. Até aqui, nossos esforços foram na direção de manifestar
maior harmonia e domínio em nossos negócios terrenos. É verdade que esta consciência de ser celestial parece resultar num viver humano mais harmonioso, mas estas são as coisas dadas de acréscimo. Consequência da busca do céu e de sua justiça, e será visto como sendo muito diferente do conceito humano de bondade, e este conceito mais elevado é o que devemos estar buscando. Meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Por esta razão, não tentamos ter mais ou melhores pensamentos humanos, ou tornar nossos caminhos humanos mais planos. Na verdade, estamos buscando aprender os pensamentos de Deus e o caminho de Deus. Nesse estágio de desenvolvimento, sentimos a necessidade de nos desfazer das preocupações com nossa pessoa e com o nosso bem-estar. Aprendemos que os cuidados com o nosso bem-estar são como construir sobre a areia, enquanto uma vida voltada para a busca da verdade é como uma base de sólida rocha, sobre a qual podemos construir o templo eterno da vida. Encontramos felicidade e prosperidade permanentes quando temos um princípio ou uma causa a que podemos nos devotar. Assim, encontramos menor escala da personalidade em nossa existência e por isso mesmo deixamos espaço para a revelação e o desdobramento do nosso divino eu. Nesse eu encontramos nossa completeza e a infinitude de nosso ser. Aqui também descobrimos a razão de nossa existência. Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. O que nós observamos através dos sentidos não é o mundo, mas uma imagem finita e falsa do mundo que Deus criou. À medida que nos elevamos em termos de consciência, começamos a perceber o universo espiritual e um pouco de sua finalidade. Aquele que encontrou seu eu profundo descobre que é um com todos os homens, animais e coisas. Ele sabe agora que aquilo que afeta um, afeta todos. A humanidade desta verdade é encontrada em todas as escrituras, como pode ser visto nestes exemplos. Conquista o homem avarento com um presente. A caridade é rica em recompensas. A caridade é a maior riqueza, pois, embora esbanjando, nunca traz arrependimento. Escritura hindu. Deles era a plenitude dos céus e da terra. Quanto mais davam aos outros, mais possuíam. Escritura chinesa. Dê àquele que é teu parente o que lhe é devido, e dê também aos pobres e aos viajores, e os bens que envias à frente da tua alma reencontrarás em Deus. Escritura turca. É mais abençoado dar que receber. Dê e te será dado. Uma medida boa, compacta e sacudida, transbordante, será posta no teu colo, pois com a mesma medida com que medes, tu também serás medido. A Bíblia. À medida que percebemos nossa unidade ou unicidade com toda a criação, nos tornamos mais amáveis, gentis, pacientes e compreensivos. Só então cumprimos o grande ensinamento: ama teu próximo como a ti mesmo. E só então temos um vislumbre do reino de Deus, do templo não construído com as mãos, do homem e do universo criados por Deus. E é a este homem espiritual, o homem criado por Deus, que foi dado o domínio sobre toda a terra. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Todos os que pensam estão preocupados com seu bem-estar, com o bem-estar da família e da comunidade, do seu país ou mesmo do mundo. Contudo, a experiência logo os convence de que não há esperança para a humanidade nas pessoas ou nos poderes deste mundo. Os homens são por demais egoístas. No geral, estão demais ocupados e preocupados com seus próprios interesses para serem totalmente altruístas em sua atitude diante do mundo. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores e logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo é então liderado por estes,
que carecem de integridade e de amor. Os políticos raramente se elevam acima de seu próprio egoísmo, e o eventual homem estadista perde-se neste quadro. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados, que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade, e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos de dinheiro, que se repetem a cada geração. Estes nobres visionários são levados de um lado para o outro, entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade e da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Talvez a mesma pergunta ocorra a todos. Não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal, para sustar as guerras, para evitar a fome e as pragas? Será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? A busca de libertação das provas e das atribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus, e ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, em algum credo ou dogma, ou alguma forma específica de adoração. O intelectual buscará, sem dúvida, o poder no campo da filosofia ou em um dos ensinamentos religiosos filosóficos. Mais recentemente, a busca pode se orientar para os ensinamentos metafísicos ou para as práticas orientais de yoga. Sem dúvida, muitos irão passar de um estágio para outro, sempre buscando Deus ou o poder que possa pôr um basta ao reino da mortalidade. Mas um dia no nosso interior algo acontece. A consciência se expande e vê aquilo que antes era invisível. Sentimos um fluxo de calor. Uma presença antes desconhecida torna-se tangível, muito real. Isto muitas vezes é uma experiência fugaz. Podemos mesmo duvidar que ela tenha ocorrido. Subsiste na memória mais como um sonho do que como uma realidade, até que se repita, e desta vez com mais clareza, mais definição, e talvez por um tempo maior. Aos poucos se fixa na nossa consciência a percepção de uma presença constante. Esta presença pode ser sentida como que furtiva por trás da consciência ordinária. Por vezes se torna uma presença imperiosa, que domina a situação ou a experiência daquele instante. Nesse momento, contudo, o mal se torna menos real, a doença não é tão aguda, a tensão financeira e mesmo a necessidade cedem caminho para a suficiência. A preocupação consigo mesmo desaparece, pois as necessidades são satisfeitas sem aflições, sem que planejemos, nem que nos aborreçamos ou temamos. As pessoas ou os poderes que antes temíamos se esvanecem agora da vista, ou até desaparecem da nossa vida, ou então são vistas sem sua importância. Os desejos se fazem menos pungentes, os medos se esvaem, segurança, confiança, atenção e entusiasmo se tornam evidentes, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que encontramos e com quem lidamos na vida cotidiana. A presença interior torna-se também um poder interior. De uma experiência fugaz, transforma-se em consciência contínua. A força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. O que passa a existir é uma alegria interior que não precisa de estímulos externos. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo sentimos esta luz como uma emanação de Deus.
Deus é sentido como uma presença divina ou uma influência interna, e é sentido por aqueles que entram em contato com um homem que encontrou seu eu profundo. Reflete-se na sua saúde e no seu sucesso. Irradia dele como os raios irradiam do sol. Encontrando sua vida interior, o homem encontra a paz, a alegria, a harmonia e a segurança. Mesmo em meio a um mundo tão decadente, ele permanece indiferente e intacto. É a exata presença do ser imortal. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo-consciência, nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço e de tempo, um desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem um objeto. Nesse estado de consciência desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista e compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. A morte desaparece e vemos novamente aqueles que foram separados de nós por esta barreira tida como intransponível. Esta comunhão não é a comunicação como é entendida nos ensinamentos espíritas. É antes uma conscientização da vida eterna, intocada pela morte. É a realidade da imortalidade que é percebida e compreendida. É uma visão da vida sem começo nem fim. É a realidade trazida à luz. Nesse estado, não há barreiras físicas de espaço e de tempo. A visão abarca todo o universo, funde o tempo e a eternidade, inclui todos os seres. Nessa luz, vemos não com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, compreendemos coisas que desconhecíamos. Onde nós estamos, Deus está, pois não há mais separação ou divisão. Aqui não há recompensas ou punições. A harmonia, a vida não depende de um processo. Nós não vivemos só de pão. Temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que olhos mortais não podem ver. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos. Porém, esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser que se apresenta como nossa experiência humana e de forma utilizável em nossas condições atuais. Embora o meu reino não é deste mundo, vosso Pai sabe que precisais destas coisas, e Ele supre nossos desejos antes mesmo que lhe o façamos. E disse para seus discípulos: Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que eles? E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerais os lírios, como crescem, não fiam, não tecem. Contudo vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não indagais, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andais com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscais antes o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 22 ao 32. Capítulo 5. A alma. A alma é a parte do homem pouco conhecida e só raramente percebida.
Muitas vezes, aqueles que estão imersos em profunda aflição rompem a névoa do sentido material até o recesso do seu interior, do ser interior, onde descobrem a alma ou a realidade do ser. Tornam-se conscientes da alma, encontram novos valores, novos recursos, uma força nova e diferente e uma maneira de ser de natureza totalmente diferente. Exercer as faculdades da alma resulta na quebra da ilusão dos sentidos. Toda discórdia humana é o produto do sentido material e é vivenciada através dos 5 sentidos físicos. Isto é, todas as desarmonias mortais são vistas, ouvidas, sentidas, saboreadas ou cheiradas por existirem apenas neste estado material de consciência. As discórdias e as doenças têm o seu ser em falsas ideias, em ilusões, embora naturalmente pareçam muito reais aos nossos sentidos. Há muitos meios que nos proporcionam alívio temporário para as condições falazes de suprimento, de saúde ou outras desarmonias que se apresentam na vida diária. A destruição completa e definitiva do erro, porém, só é obtida ao se encontrar e exercitar as faculdades da alma. A alma é a parte do homem que jaz enterrada mais profundamente dentro dele, e por isso é raramente percebida. Nós usamos nossas faculdades matemáticas ou musicais porque jazem mais próximas à superfície do nosso ser. E muito mais do que estas, nossas faculdades habituais de comércio ou o nosso sentido de orientação, ou mesmo o nosso senso artístico. Mas os artistas, os autores e os músicos de talento vão mais fundo dentro do seu ser e de lá trazem à luz as grandes harmonias da boa música, a boa literatura, pintura, escultura ou arquitetura. Escondida ainda mais profundamente, embora ao alcance de nossa consciência, jaz a alma com suas faculdades. Quando tocamos tais poderes da alma, estes emanam do nosso interior e atingem todos os caminhos da nossa vida cotidiana, trazendo inspiração, beleza, paz, alegria e harmonia para cada instante da nossa existência, e revestem todos os acontecimentos da vida com amor, compreensão e sucesso. Aqueles, contudo, que estiverem demais envolvidos com as dores e os prazeres dos sentidos não chegarão com certeza até o reino da alma. Ao longo da história, este convite para se dessedentar na fonte de águas vivas foi estendido a toda a humanidade e todas as gerações têm produzido muitos homens e mulheres que encontraram a eterna paz e juventude dentro de si mesmos. E assim sempre surge aquele que bebeu mais profundamente na fonte da alma. E todos estes videntes sempre deram notícias do reino interior e da vida que pode ser vivida pela graça, uma vez atingida esta consciência. Por outro lado, muitos respondem que têm grandes encargos humanos que lhes ocupam todo o tempo. Outros despendem tempo demais nos prazeres dos sentidos, passatempos e recreações. Outros ainda estão ocupados em realizar e adquirir. Cada vez mais, as pessoas começam a perceber que a libertação do medo, da insegurança, da necessidade e da pouca saúde não se encontra no reino da matéria. As guerras não acabam com a guerra. As aplicações não garantem segurança contra a falta. A medicina alivia as dores, mas não traz uma saúde verdadeira. Devemos extrair um poder maior daquele que é encontrado no corpo ou nos pensamentos humanos, que nos dê a felicidade, a harmonia e a paz, que são direitos nossos de nascença. Tal poder está disponível para todos, pois ele já faz parte do nosso ser. Na verdade, é a parte maior do nosso ser, como um iceberg que mostra apenas uma parte de si fora da água. Assim, os poderes humanos do corpo e da mente não representam senão uma parcela de nossos poderes e faculdades. As forças da alma são mais reais e tangíveis do que qualquer poder material
da natureza ou da capacidade inventiva. Elas trabalham num nível mais elevado de consciência, mas se tornam visíveis nas coisas chamadas de humanas. As forças da alma agem sobre o corpo humano para produzir e manter a saúde e a harmonia. Permeiam todos os caminhos da vida cotidiana com influências protetoras e são a fonte de suprimento infinito. As pessoas deste mundo que são conscientes de sua alma vivem uma vida interior de paz, de contentamento e domínio, e uma vida exterior em completa harmonia consigo mesmas e com o resto do mundo, dos homens, dos animais e das coisas. Estão sintonizadas com seus poderes da alma, e isso constitui sua unificação com toda a criação. Todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito, e a partir daí deve-se manter uma constante orientação para o próprio interior, até que a meta tenha sido alcançada. Um bom começo pode ser a percepção da verdade que há muito mais na existência humana do que saúde física e suprimento material. Quando temos o vislumbre do fato de que mais dinheiro, mais casas ou automóveis não constituem suprimento, que mais viagens não são recreação, que a ausência de doença não significa necessariamente saúde, em outras palavras, que meu reino não é deste mundo. Estamos na direção correta para descobrir o reino da alma. Todos sabemos como empregar a força física, como quando usamos o esforço muscular para erguer algum peso, ou fazemos forças com os braços ou as pernas. E sabemos também como exercer pressão mental, como em profunda meditação ou pela vontade pessoal. Sabemos que há um poder da alma, mas saber que este poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto seja o fato de que este imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Pensemos na grandeza disso. Um grande e maravilhoso poder à mão, mas que jamais pode ser usado para satisfazer a fins egoístas. Nisto está o segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma. Só podemos perceber a presença da alma após nos termos libertado dos desejos egoístas e termos individualizado este poder infinito dentro de nós mesmos na medida do nosso desejo de servir aos interesses da humanidade. É justo, natural e normal que vivamos uma vida plena, próspera e feliz, mas nós podemos viver isto sem nos preocuparmos conosco, com o nosso suprimento e mesmo com nossa saúde. Todo o bem necessário ao nosso bem-estar nos será fornecido em grande abundância, quando pudermos aceitar que temos de abandonar nossos esforços e desejos de ter, de conseguir ou realizar, e nos aprofundarmos no desejo de cumprirmos apenas nosso destino sobre a terra. Estamos aqui como parte de um plano divino. Somos a consciência que realiza e expressa a si mesma, de forma individual. E se aprendermos a desprender o nosso pensamento de nós mesmos ou da preocupação com nosso lugar, nosso suprimento ou saúde, e a deixar que Deus cumpra seus desígnios através de nós, ou como cada um de nós, acharemos de fato que todas as coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia é literalmente verídica quando afirma: do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. E, filho, tudo o que é meu é teu. Não há, pois, necessidade de ter qualquer ansiedade quanto ao nosso bem-estar. Esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter um estado de receptividade, perceberemos estar plenificados pelo poder da alma, da consciência e recursos da alma, e nossa vida será aquinhoada com a companhia de outros homens e mulheres que partilharão conosco a alegria de sua descoberta. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado, tampouco é ela
a mente de uns poucos líderes religiosos. A mente que estava em Cristo Jesus é a sua e está pronta para se manifestar em você na medida em que se esqueça do seu ego e se torne receptivo à divina sabedoria que está em seu íntimo. Os recursos da alma estão à porta de nossa consciência, prontos a se derramar em nós, mais do que possamos receber, mas não para satisfazer algum desejo pessoal ou egoísta. Tais falsos desejos são as pedras de tropeço do nosso desenvolvimento espiritual, e não devemos pensar em usar nossos poderes espirituais para fins pessoais ou egoístas. A canção da alma é liberdade, alegria e eterna felicidade. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você. Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material? Inteiramente por causa de nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. Usemos tanta atenção na fé em Deus como nosso benfeitor, ou na fé em algum curador ou mestre, que passamos por cima da grande verdade. O erro não é real. Não existe matéria, pois a substância da matéria é de fato mental. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos que aquilo que tem sido chamado de matéria é uma interpretação equivocada da mente. A mente é um instrumento de Deus e Deus é espírito. Assim, tudo que existe é substância espiritual, apesar do nome ou da natureza que lhe tenha sido atribuídos pelos sentidos finitos. Deus é a consciência do indivíduo. Assim, tudo o que nos depara como pessoa, coisa ou condição nos vem como consciência, na consciência e através da consciência. E Deus, a consciência, é a alma de todo o indivíduo. Deus, o princípio, é a lei de toda a ação. Deus, o Espírito, é a substância de tudo de que temos consciência. Pela educação equivocada que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência e que são todas seres de Deus, consciência que se nos revela consubstanciadas de espírito. A consciência material é o sentido finito e enganador que considera o homem e o universo limitados como bons e maus. A consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do espírito. Reconhece o universo como uma manifestação da mente e governado pelo princípio divino. A consciência espiritual é a capacidade de ver a realidade além das aparências, perceber e reconhecer que, como Deus é a nossa mente, tudo que se nos apresenta está e vem de Deus, nossa única consciência. A consciência espiritual não supera nem destrói a matéria ou as condições materiais. Apenas sabe que tais condições não existem, pelo menos da forma com que não nos são mostradas pelos sentidos finitos. Ela traduz para nós as aparências, revelando-nos a verdadeira natureza das coisas que estão presentes. O poder espiritual provém da alma, da sua alma, da minha alma. É impessoal e imparcial. Todos podemos abrir as janelas da alma e contemplar as glórias finitas de um mundo bem acima do universo dos sentidos. O mundo da alma é muito maior que tudo que possamos ter visto ou ouvido. É o mundo que é observado através do sentido espiritual. Sabemos que o pensamento não iluminado vê o universo como algo material, enquanto a consciência iluminada ou sentido da alma vê e compreende o universo como algo espiritual. No desenvolvimento de nosso sentido espiritual ou poder da alma, não há de só teórico não aplicável à prática. Esta consciência elevada capacitou Moisés para liderar seu povo em sua libertação da escravidão através do Mar Vermelho,
rumo à conscientização da abundância. Através de Jesus, ela curou muito dos males que afligiam aquela gente, alimentou multidões com alimento real e ressuscitou os mortos. Através de Paulo, ergueu uma parte da humanidade acima dos profundos pesares e preocupações, para a Cristo consciência e a liberdade espiritual. A consciência espiritual nos eleva para acima de toda forma humana de limitação e nos permite um sentido mais amplo da vida, da saúde e da liberdade. Onde houver esta consciência espiritual, não haverá escravidão a pessoas, lugares ou coisas, e não haverá limitações para nossas realizações. Até onde se saiba, Jesus nunca deixou uma palavra escrita, e contudo seus ensinamentos são os fundamentos morais e éticos de boa parte da humanidade. Muitos outros videntes deixaram apenas as palavras ditas a seus seguidores, embora pelo seu poder intrínseco, tais mensagens tenham se tornado água viva durante épocas sem conta. A sabedoria dos tempos, propalada por homens e mulheres espiritualmente iluminados, que nunca sonharam que seus pensamentos corressem em volta da terra e influenciassem a vida e a conduta das pessoas, não está confinada no tempo e no espaço. O pensamento crístico não está confinado no tempo e no espaço. O pensamento crístico que preenche sua consciência, dela irradia como círculos na água atingida por uma pedra, criando círculos cada vez maiores até atingir toda a humanidade. Sim, a consciência espiritual tem aplicação prática. Nosso desejo de abundância, contudo, deve ser o desejo de abundância para outros, antes que possamos ter a experiência da graça que é o presente de Deus. A meditação é a porta para o mundo da alma, e a inspiração é o seu caminho. Quando aprendemos a ficar 5 ou 10 minutos cada manhã, tarde e noite sentados em silêncio, com os ouvidos de ouvir, quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e aprendemos a esperar pela pequena voz silenciosa, adquirimos o hábito da meditação e desenvolvemos habilidade nesta técnica, até que sejamos possuídos pela inspiração e que ela nos leve para o céu de nossa alma. Este é o princípio de nosso novo nascimento. Aqui aprendemos a nova linguagem do Espírito, e a vida começa a ter um novo significado.